Olá, e no Viva Saúde de hoje a gente recebe o otorrinolaringologista, Dr. Marco Aurélio Nil Sotero, e a gente vai falar um pouquinho sobre essa especialidade. Quer saber mais sobre esse assunto? Então fica com a gente. A gente recebe hoje aqui, então, o otorrinolaringologista. Só de falar dessa palavra já é difícil, né, doutor? Ela enche a boca. O Marco Aurélio. Doutor, quero agradecer muito a sua presença aqui, por ter aceitado o nosso convite. A gente sabe que a rotina de vocês é muito corrida, mas você aceitou, então, obrigada. Muito obrigado, é um prazer estar aqui para falar um pouquinho mais sobre a especialidade, que às vezes causa tantas dúvidas, e tentar esclarecer e trazer um pouquinho mais de conhecimento para todos os nossos pacientes. Sim. A gente estava até conversando antes de começarmos a gravar, porque você atende muito Braço do Norte, Orleans, e são cidades mais interioranas, né? E existe até uma diferença, assim, porque o otorrinolaringologista que atende nessas cidades mais do interior, ele acaba atendendo tudo, né, doutor? A gente acaba atendendo todas as idades, né? Desde o bebê recém-nascido, a criança, a primeira infância, o adolescente, o adulto, até a terceira idade, a melhor idade, o idoso. A gente acompanha toda a vida do paciente, a gente não consegue... tem os dois lados, né? É bom e é ruim disso, mas a gente não consegue se dedicar exatamente a uma só supra-especialidade da otorrino, mas a gente faz a otorrino geral. Sim. Doutor, existe uma prevalência de alguma doença em algumas fases da vida relacionadas à sua especialidade? Por exemplo, uma criança, é muito otite. Existe algumas coisas assim que você pode dizer pra gente quais são as mais comuns? Tem, as doenças de otorrino são muito sazonais, né? Então agora a gente está nos meses de verão, as épocas mais quentes, a gente tem uma prevalência maior das otites externas, das infecções do ouvido, mas do buraquinho do ouvido, não lá dentro do ouvido. Isso acontece porque a gente sua mais, transpira mais nessa época do ano, a gente toma mais banho de chuveiro, mais banho de mergulho, piscina, praia, rio, açude, cachoeira aqui no interior, e aí fica úmido ali dentro e favorece a proliferação de bactérias. Então a gente tem muito mais doenças de ouvido nesse momento. É a maior parte dos pacientes que a gente atende no consultório clínico no dia a dia. E essas otites externas, qual seria a diferença de uma interna? Claro, né? Uma é fora, outra é dentro, mas por que uma acontece dessa forma e uma interna como é que aconteceria, por exemplo? Por conta do que eu acabei de falar, dessa prevalência da umidade maior e da mão contaminada. Isso é um erro comum que eu insisto com os pacientes desde a época da pandemia, né? A gente esquece que tem sempre que lavar as mãos. Não foi a Covid que nos ensinou a lavar as mãos. A gente sempre precisou. É um ato mais básico da higiene médica, é lavar as mãos, e para todos nós isso serve. A gente precisa manter a higiene, porque com a mãozinha contaminada, principalmente nas meninas, com a unha um pouquinho mais compridinha, vai fazer uma coceirinha, ajustar o cabelo, coça o ouvido e você leva a bactéria ali e acaba inoculando bactéria, fungo e levando essas infecções com mais frequência nessa época do ano. Mas o externo, ele é bactéria, fungo? Pode ser bactéria, pode ser fungo. Aí pode variar, dependendo do... E a interna? A interna, na maioria das vezes, no ouvido médio, o ouvido tem três partes, o ouvido interno, médio e o ouvido externo. O ouvido médio, depois dos meses de inverno a gente vai ter uma prevalência maior, a gente vai ter uma prevalência de bactérias, principalmente bacteriana. Viral também, mas mais bacteriana. E a diferença de tratamento é muito diferente, doutor, de uma interna e uma externa? Sim, os remédios são completamente diferentes, porque o bichinho que está causando essa doença é diferente, então o remédio que a gente vai usar é diferente. O anti-inflamatório acaba sendo o mesmo, remédio para o controle da dor, do desconforto, mas o antibiótico, o remédio que a gente usa para matar especificamente cada bichinho, ele é diferente. Doutor, e o otorrino, então, além de cuidar dos ouvidos, quais outras partes do corpo ele cuida? A especialidade do otorrinolaringologia, então, é o especialista em tratar ouvido, nariz e garganta. Então, todas as doenças da via aérea superior, as gripes, rinites, as sinusites, os tumores de nariz, as poliposes,
Câncer de nariz, a gente acaba fazendo também. Garganta, as amidalites, as faringites, mas qualquer outra afecção na boca, as aftas, uma coisa bem comum do dia a dia, o otorrino que trata também, juntamente com outros profissionais, claro, como os dentistas, né? E as doenças de laringe, prevalências da voz, cistos, tumores de laringe, junto também com o colega da especialidade de cabeça e pescoço, é claro. Doutor, a afta é interessante porque assim, a gente passa despercebido, né? Mas muita gente tem aftas constantes. Algumas pessoas acham que de vez em quando acontece alguma coisa, que eu queria que até que você explicasse, mas eu acho que tem pessoas que elas têm aftas recorrentes e que daí precisam de um tratamento, né? A maioria das vezes, a afta é uma doença multifatorial, então ela tem várias causas. A causa mais comum, por exemplo, é o abuso de substâncias ácidas na alimentação. Então, aquela história do vinagre na salada, o limãozinho na salada, ou os pacientes referem assim, doutor, eu só tomo suco, mas só sucos ácidos, laranja, limão, abacaxi, acerola, maracujá, caju, tem uma tendência maior de ter isso. Uma má higiene oral também pode causar, mas existem outras doenças autoimunes que também levam ao aparecimento dessas aftas. Ela realmente tem que ser bem avaliada, a maioria das vezes é pontual, é uma coisa simples, mas podem ter outras doenças mais chatas para tratar. Entendi. Às vezes a gente fala assim, tá com afta, então tá com problema de estômago. As pessoas relacionam isso, né? Tipo assim... É uma das causas também. Pode ser também? Pode sim. Doutor, vamos falar da nossa amiga. Eu digo que é amiga porque assim, todo ano ela tá ali com a gente, né? Ela tá ali fiel, que é a sinusite, que é a rinite. Que doenças são essas, doutor? Explicando pra gente assim de uma forma simples, por que elas também são tão prevalentes, né? A gente sempre conhece alguém que tem uma rinite, que tem uma sinusite. Quais são as diferenças também entre essas doenças? Vamos lá. A doença, na verdade, se chama rinocinusite. São juntas ainda? A doença é um contínuo. Então ela começa com um quadro inflamatório, que é a rinite, que é um resfriado comum, e ela pode evoluir para o quadro infeccioso, bacteriano ou não, fúngico, que é a sinusite. Então a doença é um contínuo, né? A rinocinusite. É só uma inflamação da mucosa nasal, da pele dentro do nariz, e o outro é a infecção dessa mucosa, dessa pele, dos seios paranasais, mas também dentro do nariz. Então por isso que a sinusite geralmente é com antibiótico que se trata? Existem as sinusites virais, mas a maioria das vezes a gente consegue tratar com antibiótico mesmo. Doutor, e se tudo começa com uma rinite, então, né? A gente pode dizer assim, o que pode causar uma rinite? A gente sabe que o pólen, mas agora, né, nesse tempo tão quente que a gente está vivendo, um ar-condicionado, tem algumas causas assim? Vamos lá, a rinite ela tem algumas classificações. Tem uma classificação pela escola brasileira, pela escola americana, europeia. Cada continente acaba tendo o seu jeitinho, a sua peculiaridade, porque pelo meio onde a gente vive, né? Mas a rinite, essa que você está falando, é a rinite alérgica comum, que é causada pela poeira, pelo pólen, pela floração, acontece mais na época de primavera, né? Ou uma mudança de tempo muito brusca. Na verdade, eu costumo sempre explicar para os pacientes aqui do interior que o problema não é o frio, por exemplo, no inverno, né? Mas essa variação térmica que a gente tem tão constante. Então a gente está num ambiente bem quente, pega um vento gelado e volta para um ambiente quente, ar-condicionado, tudo isso acaba afetando. Mas existem outras rinites que têm um cunho genético, as rinites eosinofílicas, que é um pouquinho mais complexo para explicar, mas é sempre importante consultar o seu otorrino de confiança, que ele vai conseguir diferenciar, tanto pela história clínica, pelo exame físico e também pelos exames complementares. E essa rinite, doutor, que é alérgica, né, que talvez seja mais comum, só evitando, porque é difícil a gente evitar, né? Como é que a gente evita o pólen? Não dá, né? E também ficar sem o ar-condicionado no calor. Mas existem algumas coisas que a gente pode fazer para tentar diminuir um pouco ou até mesmo o uso de um antialérgico, não sei. Vamos lá, isso depende de cada caso, mas o básico é a higiene ambiental. Então, assim, qual é o local onde você mais fica durante o dia? É o teu escritório de trabalho? Então, aquele local ele tem que ter o ar-condicionado 5, aqueles filtros. Hoje em dia a gente tem, todos são ar-condicionados, a maioria são splits, a gente consegue tirar aquela telinha de filtro, limpar, manter a boa higiene do teu ambiente de trabalho, ter o alquinho gel na mão, próximo, para você sempre limpar e lavar as mãos, lavar o rosto com frequência. Em casa, geralmente a sala, a cozinha ou o quarto onde a gente passa mais tempo,
Então não ter carpete, tapete, cortinas pesadas, ter um ambiente bem arejado, fica um pouquinho complicado em cidades maiores, ou quando todos os membros da família saem para trabalhar, que a gente tem que trancar a casa, porque é mais seguro, obviamente, né? Mas quanto mais arejado e limpo for o ambiente onde você passa mais tempo, menor é a chance de você ter uma crise. Muito interessante, doutor, porque às vezes a gente, é como realmente eu digo, né? Às vezes é nossa amiga, porque tem pessoas que elas têm isso já frequentemente e acompanhado de tosse, por exemplo, né? E é o nariz fungando. Então, assim, algumas condições de saúde que a gente pode tentar fazer para tentar evitar que fique durante tanto tempo uma pessoa com crises, né? Como você falou. Sem dúvida, esses cuidados são básicos, né? E dependendo da classificação, da gravidade do caso, quando a gente pede os exames, a gente consegue mensurar esse tipo, a quantidade de alergia que a gente tem, com testes alérgicos no sangue, na pele. Existem várias modalidades hoje em dia, né, que a gente pode usar. A gente consegue mensurar e ver que tipo de remédio específico vai funcionar para cada caso, para cada tipo de paciente e dar um conforto, melhorar essa qualidade de vida, que é muito importante. Né? Doutora, a gente também conversou um pouquinho sobre como o otorrino pode ajudar atletas, né? Então, assim, a gente tem hoje muitas pessoas que estão correndo, estão andando de bicicleta, né? Tá muito na moda isso, assim, até jogar o beach, enfim. Mas tem algumas condições que eu acho que podem dificultar essa... Não precisa, acho que nem ser um atleta para ser uma performance, mas no dia a dia pode dificultar justamente por causa da respiração, você estava me explicando, né? Sim, as doenças de nariz, principalmente as doenças que causam obstrução, então os desvios de septo, cristas septais, pólipos, mas mesmo as rinites e uma sinusite crônica, uma rinocinusite crônica, isso atrapalha demais a parte respiratória e vai diminuir o teu desempenho em qualquer atividade física. Atrapalha o dia a dia já normal, de um ambiente de trabalho, mesmo que seja mais uma parte administrativa, de escritório, mas para aqueles que gostam de praticar esporte de verdade, eles vão sentir uma diferença. Isso tem que ser avaliado com pormenores para poder tratar corretamente, por vezes correção cirúrgica até, mas para que se tenha um bom desempenho lá na frente e uma boa qualidade respiratória. E doutor, isso porque a pessoa que está praticando esporte fica mais cansada? Porque não consegue respirar direito? Se você o que não atrapalha? Se você não cadenciar a respiração, se você não tiver uma boa respiração, você não vai ter uma boa capacidade muscular, você não vai conseguir desempenhar bem aquela atividade física. Então você tem que ter uma boa permeabilidade da via aérea superior para que você tenha essa boa capacidade pulmonar. Claro, avaliar o pulmão também é fundamental. Doutor, aqueles negocinhos que colam aqui no nariz e que abre assim um pouquinho, aquilo ali funciona mesmo? Aquilo ali é uma molinha, né, um adesivo que se usa. Se for uma coisa pontual, a gente vê muito aquilo em jogador de futebol, quando vai jogar na altitude, a seleção brasileira, os jogadores acabam usando quando vão jogar na Bolívia, no Equador, que é mais alto. Eles têm uma funcionalidade, um tempo de funcionar de 30 a 40 minutos, então o tempo de jogo ele funciona, mas para usar no dia a dia, aquilo não vai resolver. O otorrino também ajuda a tratar pessoas que roncam? Sim. O ronco não é uma doença, né? Ele é basicamente um sintoma, ele sugere que tem alguma coisa alterada na via aérea superior, e aí o paciente procura o seu otorrino de confiança para fazer uma boa avaliação, uma boa anamnese, mas a gente consegue corrigir. Aí tem vários exames que a gente pode fazer, desde uma videonasoscopia, que é aquele exame que coloca a mangueirinha dentro do nariz para a gente olhar tudo lá por dentro, os exames de imagem, as tomografias, ressonâncias, e a polissonografia, que é o exame do sono, né, o padrão ouro que a gente chama, para avaliar a qualidade do sono do paciente e ver se realmente é só o ronco que está atrapalhando ou se tem alguma coisa a mais ali dentro. E como é que é esse exame, doutor? Tem que dormir, né, provavelmente, e você é avaliado por uma máquina enquanto você dorme, é isso? Mais ou menos assim. Ele é um exame multifatorial, né? Então, assim, ele é um exame multiparâmetro, que a gente chama. Então ele tem um eletroencefalograma, ele tem uns eletrodozinhos na cabeça, tem um oxímetro, a gente consegue ver o movimento do paciente, amplitude de tórax, movimento de perna, e o eletrocardiograma junto também, então ele dá vários parâmetros para a gente controlar durante toda a noite. Para o paciente dormir na primeira vez realmente é um pouquinho complicado, mas ele não fica sozinho com a máquina, né? Ele fica com um observador
tem um técnico junto, não no mesmo ambiente, não no mesmo quarto, obviamente, mas ele tem um técnico para observar, para auxiliar, se por acaso desconectar algum daqueles cabinhos ali, a gente tem que reconectar, né? E doutor, o ronco, até quanto assim ele pode atrapalhar a vida de alguém? Pode chegar um episódio de faltar respiração mesmo? Porque daí eu acho que já vai para uma apneia, né? Mas assim, tem algum prejuízo maior do que talvez um cansaço e a pessoa que está do lado que não consegue dormir, porque daí aquela outra pessoa está roncando e daí tem casais que dormem até em quartos separados, né? Porque não aguentam o ronco do outro. Mas além desse prejuízo, qual que é o prejuízo maior do ronco? Vamos lá. O roncar, quem ronca sempre tem alguma coisa alterada. Nunca é normal. Para o bebê, para a criança, para o adulto, para o idoso. Quem ronca tem alguma coisa alterada. Pode ser uma coisa simples. Por exemplo, a gente saiu, foi num rodízio de pizza e comeu bastante e bebeu bastante. Naquele dia a gente vai roncar, mas no dia seguinte não mais. Pode ser uma coisa um pouquinho mais chata. Por exemplo, a gente está sobrepeso, está com obesidade, está acima do peso ideal, vai roncar sempre. Ou tem alguma outra doença associada, na via aérea superior, no nariz principalmente, mas podem ter alterações centrais. Então ele tem que ser avaliado. Roncar nunca é normal. Tem pacientes que tomam medicações, por exemplo, aqueles remédios para dormir que se usa hoje de rotina, infelizmente, né, eles causam uma depressão respiratória e eles fazem o paciente roncar. Pode ser só por causa do remédio, mas tem que ser avaliado para diferenciar isso. Porque como o doutor falou, o ronco, ele é uma consequência, né? Então a gente tem que tentar entender qual é a causa, para daí sim ver o quanto pode ser prejudicial, né, esse ronco ou não, né? Doutor, agora falando, a gente já passou um pouquinho pelo ouvido, a gente já falou um pouquinho dessa parte do nariz respiratória, e agora falando um pouquinho sobre a garganta. As amidalites são talvez a doença com mais procura que você recebe no seu consultório? Ou tem outras? Essa é a doença, junto com as rinites e as rinossinusites, mais prevalentes no consultório de otorrino no mundo inteiro. Né? A amidalectomia, a adenoidectomia, são as cirurgias mais feitas em crianças no mundo inteiro. Né? São muito frequentes e é o dia a dia do otorrino, realmente é o nosso dia a dia. E doutor, e por que a gente tem uma amígdala se a gente pode tirar ela? Vamos lá. A amígdala, ela é tecido linfóide, é um tipo de tecido de defesa do nosso organismo. Mas a gente tem espalhado esse tecido por todo o nosso organismo. Então é uma pergunta comum que os pais me fazem: por que o senhor está propondo a cirurgia se vai tirar a defesa do meu filho? Né? E aí depois essa infecção que é na garganta vai descer para o pulmão. Na verdade não. A amígdala a gente só tira quando tem indicação. Então se ela perdeu a função de defesa dela, se ela não está mais funcionando e está só causando aquelas infecções, um abuso de medicamentos, tomando antibiótico várias vezes ao ano, anti-inflamatórios de rotina, infelizmente no nosso país a gente consegue comprar remédio, é bom com facilidade, mas é ruim sem receita, então se compra indiscriminadamente e a gente perde um controle e isso tem efeitos colaterais. Tem efeitos ruins, deletérios a longo prazo no nosso organismo. Então, são indicações que a gente tem para tirar as amígdalas, para fazer esse tipo de cirurgia e resolver o problema. E, doutor, crianças, né, já crianças têm indicação de cirurgia para tirar as amígdalas. Existe um pós em que precisa de um pouco mais de cuidado? Para adulto é um tipo, para criança é outro tipo, ou não? O pós-operatório, especificamente de amidalectomia, ele tem que ser extremamente zeloso. Tanto faz se é para criança ou para o adulto. Claro que para a criança a gente sempre pede uma atenção maior, porque a criança não entende o porquê está fazendo aquilo ali, porquê que está passando, e às vezes é difícil controlar. Eu sempre costumo dizer para os pacientes que o difícil nessa cirurgia não é a cirurgia em si, não é o ato, não é o transoperatório, mas é o pós-operatório em casa, quando ele está no olho dos pais, quando o paciente está sozinho tomando as próprias decisões em casa. Tem que se tomar a medicação de horário, tem que se respeitar o repouso, tem que se respeitar a alimentação prescrita no pós-operatório. Isso é fundamental para a gente evitar as complicações que são bem chatas e bem graves que podem acontecer. Doutor, o cigarro também é um vilão para a nossa garganta?
Sem dúvida, o cigarro ainda é uma das principais causas de câncer na garganta que a gente tem ainda hoje, infelizmente. Antigamente era mais prevalente nos homens, mas com a popularização as mulheres chegaram a basicamente o mesmo nível e têm o mesmo problema. Mas fora um câncer, o cigarro também ele pode atrapalhar em outras coisas, como você estava falando também em relação à voz, enfim, porque a gente sabe que as pessoas que fumam ficam com mais rouquidão. Então assim, além do câncer também prejudica em outras áreas. Nesse caso a doença também vai ser um contínuo, né? Então assim, a agressão contínua, a agressão constante, você abusando de uma substância que a longo prazo vai te fazer mal, ela não vai porque você acender um cigarro hoje e ter câncer amanhã, né? Não é isso que acontece. Mas você vai tendo irritações, sinais ao longo do tempo que vai te mostrar que isso não está legal. Então você vai ter mais faringite, vai ter alterações dentárias, alteração na língua, alteração na voz, uma tossezinha contínua. Então, uma tosse seca que tem sempre, acompanha quase todo paciente que fuma. É difícil não ter uma tossezinha seca, chata, que ele está sempre com uma pastilhazinha, com uma balinha para tentar controlar, mas sempre vai ter. Na voz, especificamente, ele pode, na prega vocal, na corda vocal, ele pode ocasionar o que a gente chama de edema de Reinke, que é uma inflamação bem grande nas cordas vocais e deixa a voz bem rouca, né? Isso a gente pode tratar clinicamente ou tratar cirurgicamente, conforme o caso. Doutor, para a gente encerrar, uma polêmica. Lavagem de nariz de criança com soro fisiológico, faz sim ou não? Essa é uma discussão muito boa. Né? Nos últimos anos, assim, nos últimos 2 ou 3 anos, talvez, isso se popularizou entre todos os pais. Parece que se a gente não faz lavagem nasal no nosso filho, a gente está fora de moda na escola, porque todos os outros pais estão fazendo. Mas se a gente faz, parece que no outro dia já dá dor de ouvido, então não sei. A lavagem nasal, ela não é isenta de complicações, ela não é isenta de riscos. Então ela tem que ser bem indicada. Ela vai funcionar em alguns momentos. Então naquele momento, por exemplo, de uma gripe mais intensa, que está o nariz bem congesto, a criança com dificuldade para respirar, você pode lavar, ela vai ajudar. Mas do jeito que se está fazendo preventivamente, que eu vou prevenir doenças do nariz porque eu estou lavando o nariz, não. Aí a gente corre o risco de ter otites, de ter outras chateações, e a maioria das crianças não gosta de fazer, é bem chato para fazer em casa também. Pois é, porque assim, mesmo quando está muito congestionado, eu acho que até a técnica, a forma tem que ser muito bem feita, porque senão acaba realmente, né, fazendo errado e prejudicando mais. Por isso vale a pena a conversa daí com o seu otorrino, com o seu pediatra, que vai saber orientar a maneira correta de fazer. Não é só comprar na farmácia, porque isso, infelizmente, vai trazer complicações, vai trazer chateações, e a gente vê no consultório isso no dia a dia. Então tá. Doutor, quero agradecer muito. A gente pincelou um pouquinho sobre a especialidade, né? A gente decidiu não focar num tema só específico. E eu aprendi bastante, quero agradecer muito, você é muito didático, muito objetivo. E isso facilita muito para que as pessoas entendam, né? O que é um pouquinho sobre a medicina, que não é fácil. Então, muito obrigada. A gente está sempre à disposição quando você tiver qualquer novidade para contar para a gente. Eu agradeço mais uma vez a sua presença aqui. Muito obrigado, foi um prazer e espero que a gente possa se encontrar de novo para esclarecer outros assuntos, outros temas mais específicos. Eu acho que sempre é interessante quando a gente traz informação de uma maneira clara e objetiva, que é do jeito que eu gosto de fazer, para as pessoas que não são do meio, para poderem entender, tirar suas dúvidas. E procurar um especialista, né, doutor? Sem dúvida. Porque às vezes fica adiando muito, né? E quando for ver, já é algo que passou da hora. Então, assim, eu acho que se acender um sinalzinho de alerta, procure um especialista também para tirar suas dúvidas, né? É isso aí. Obrigada, doutor. Muito obrigado também. O Viva Saúde fica por aqui. A gente tem um próximo encontro, nosso próximo vídeo. Até lá!